O garoto está claramente todo arrebentado, mas a garota é forçada a assistir de perto, e entra em pânico incontrolavelmente porque ela, que transmigrou para este mundo, sabe melhor do que ninguém que ele está fingindo tudo, apesar de possuir um poder imenso. Este quinto protagonista masculino gosta de manter uma aparência frágil quando os outros o maltratam, tudo pela emoção de quando ele revida. Ou então, quando Bailey leu a novel, os traços psicóticos do quinto protagonista a atraíram loucamente, mas agora, transportada para o mundo do livro, e encarando esse garoto que arranca olhos e corações, Bailey só quer morrer na mesma hora. Pior ainda, ela transmigrou bem no meio de uma cena de bullying, tornando-se a personagem coadjuvante malvada, forçada a assistir. Enquanto ela está presa em choque, ainda processando tudo, a garota ao seu lado de repente encara e dá uma risadinha. Louis, tive uma ótima ideia, esses dois nunca se viram, vamos fazê-los se beijar agora mesmo, que tal? Assim que a garota termina de falar, a sala explode em gargalhadas. Louis, o líder, também sorri de canto, e concorda com a cabeça Daisy, sua ideiazinha é bem interessante. Ou então, Bailey é empurrada para frente do garoto. Quando ela vê o menino de cabelo preto diante dela, seu coração quase salta pela boca. Ele é o vilão mais forte do livro original, o quinto protagonista masculino com o final mais trágico, e o demônio da prisão Thorne, Arthur. Alguém atrás dela chuta com força a panturrilha de Bailey, fazendo-a cair de joelhos imediatamente. Logo em seguida, os aplausos animados de Daisy vêm de trás. Louis, rápido, faça eles se beijarem. Suas mãos, esquerda e direita, são agarradas com força por duas pessoas, enquanto alguém atrás empurra sua cabeça para frente. O garoto na frente de Bailey enfrenta a mesma situação, mas ninguém percebe que, depois de ser segurado por várias pessoas, seus lábios se curvam num sorriso quase imperceptível, expressando silenciosamente seu prazer. Bailey percebe isso, o que a faz tremer. Vendo Bailey tão dócil no chão, Daisy cobre a boca e dá uma risadinha. Inclinando-se para sussurrar em seu ouvido, Bartholomew, por que você está tão quieta? Já está animadinha para beijar um estranho. Por dentro, Bailey fica ainda mais chocada ao ouvir isso. O corpo para o qual ela transmigrou é o de Bartholomew, a herdeira legítima, e a personagem coadjuvante malvada do livro, a filha perdida da família Constantine. No livro original, Bartholomew desprezava a protagonista feminina, Susana. Ela não só gostava de tratá-la como uma serva, mas também tinha inveja de tudo que ela possuía. Isso fez com que a alma original fosse aprisionada em uma pequena gaiola de ouro cercada por rosas negras. Em apenas uma noite, vinhas espinhosas invadiram a gaiola, e Bartholomew foi torturada até a morte por aqueles espinhos. E quem torturou a alma original no livro não é ninguém menos que Arthur, o garoto de cabelo preto à sua frente. Antes que ela possa se recuperar do choque, a força atrás de sua cabeça aumenta gradualmente, forçando-a para mais perto do garoto que está se debatendo. O corpo dele está tenso, a cada parte dele expressando recusa. Mas Bailey sabe que tudo isso é uma ilusão, ele está apenas atuando. Dada sua natureza psicótica como o quinto protagonista, ele com certeza está observando o quanto ela o despreza enquanto encena essa rejeição. Bailey, claro, não o despreza. Como ela ousaria desprezar esse demônio psicótico? Ela não pode demonstrar nem um pingo de nojo. Ela precisa que ele saiba que ela é diferente desses idiotas ao redor. Sob a pressão de todos, Bailey beija os lábios pálidos, frios, mas macios e finos do garoto. O pomo de Adão dele se move e uma pequena gota, tremendo em seus cílios, cai. O ambiente fica em silêncio por 2 segundos, e então explodem em gritos de deboche. Bailey desaba no chão, e olha para o garoto de cabelo preto à sua frente. De acordo com o quinto protagonista masculino, com sua natureza de lobo em pele de cordeiro, ele já deveria estar tirando a máscara com um sorriso, massacrando todos esses idiotas que o maltrataram, mas a cena do contra-ataque, que Bailey tanto teme quanto espera, não acontece. O garoto de cabelo preto, com as mãos amarradas nas costas, ajoelha-se no chão, inclinando a cabeça levemente, com uma expressão um tanto confusa. De repente um apito soa. Quem são vocês? Por que estão aqui? Instantaneamente os rostos daquelas pessoas mudam drasticamente, e elas saem correndo da cela estreita. A oficial de patrulha Bailey consegue ouvir algumas palavras. Ela se mexe,
hesitando se deve seguir aquelas pessoas que saem correndo da cela, quando alguém próximo de repente se aproxima puxando-a para trás dele. Se abaixa embaixo da cama. Não faça nenhum barulho. Ouvindo suas palavras, Bailey hesita por um momento, mas no segundo seguinte, ela se agacha e rasteja para debaixo da cama. Passos se aproximam, e então uma luz brilha para dentro, iluminando o garoto de cabelo preto no chão. Ele está ajoelhado, imóvel, no chão frio, com o cabelo e a camisa encharcados e pingando, claramente em péssimo estado. Mas aqueles oficiais de patrulha não se importam, apenas iluminam casualmente a cela com a lanterna e, depois de confirmar que não há mais ninguém no local, eles se viram e saem. Os passos desaparecem gradualmente, Bailey sai de debaixo da cama, tateia até a porta de ferro e a empurra. Está trancada. Suas palavras ficam no ar por um tempo, mas o garoto na escuridão ainda não responde. Sentindo que algo está errado, ela vai para o lado do garoto, seguindo sua memória, e encontra o garoto ajoelhado no chão, seu corpo começando a tremer incontrolavelmente. Essa cena confunde Bailey. Isso também é uma atuação. Você está bem, frio? O garoto começa a repetir essa palavra, misturando com algumas outras que ela não consegue entender. Sua consciência já parece confusa. Percebendo que algo está errado, Bailey rapidamente toca sua testa e descobre que ele está com febre. O maior vilão do livro poderia morrer congelado. Esta noite, ela entra em pânico silenciosamente, virando-se rapidamente para apalpar a cama de ferro. Finalmente, encontra apenas um cobertor fino e rasgado. Então, um baque surdo vem de trás, o som do vilão desmaiando. O olho de Bailey treme, e ela rapidamente pega o cobertor e volta tateando até o garoto, ajeitando o corpo dele e batendo cuidadosamente em suas bochechas. Você tem que aguentar firme, não durma. Se você dormir, não vai mais acordar. Bailey assusta o garoto enquanto tira suas roupas encharcadas e o enrola no cobertor fino e rasgado. Ou então, ela desce a mão para sentir as calças do garoto. Mas antes que possa fazer outro movimento, o garoto inconsciente de repente recupera a consciência e começa a lutar para proteger suas calças. Bailey fica sem palavras. Aparentemente, este vilão está mesmo doente, mas também está realmente testando sua paciência com essa atuação. Ela rapidamente retira a mão e tranquiliza o garoto. Não se preocupe, eu não vou tirar suas calças. Então ela enrola o cobertor rasgado firmemente ao redor do garoto. Ajuda-o a ir para a cama e gesticula para que ele se deite. Levando em conta até a sensibilidade do vilão, e não querendo despertar seu lado obsessivo, ela promete: não se preocupe, eu com certeza não vou tirar suas calças. Depois de acomodar o garoto, Bailey estende a mão para sentir a palma dele e a encontra ainda gelada. Sem outra escolha, ela também sobe na cama de ferro e puxa o garoto para seus braços. Não quero te fazer mal, só não quero que você congele. Você me salvou, então? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Uma voz hesitante soa de dentro do abraço dela. Bailey faz uma pausa. Embora o vilão esteja basicamente atuando e atestando, agora ela ainda não quer perder a chance de ele retribuir o favor. Pensando nisso, ela sorri. Na verdade, tem uma coisa. Eu não tenho amigos. Se você também não tiver, posso te convidar para ser meu amigo, do tipo que pode compartilhar segredos um com o outro. Ouvindo as palavras dela, o garoto fica em silêncio por um longo tempo. Finalmente ele acena com a cabeça. Tá bom. Enquanto isso, Daisy toma um luxuoso banho quente, depois se enrola em um roupão e se deita em uma cama macia. Bartholomew, ela chama por hábito, mas então se lembra daquela garota. Ela se perdeu durante a aventura caótica e emocionante deles, então ela mesma tem que pegar um frasco de óleo essencial de rosas e aplicar no cabelo. Então, ela desliza lindamente para debaixo das cobertas, sem a menor ideia de que, no canto, além da luz da vela, uma figura negra se mistura com a escuridão, revelando um par de olhos vermelhos sangue. Bailey dorme por um tempo. Quando ela abre os olhos novamente, tudo ao seu redor ainda está um breu. Ela alonga o braço dolorido, se perguntando por que seu cabelo tem cheiro de rosas. De óleo essencial depois de acordar. É quando passa o som do lado de fora da porta, aproximando-se de longe. Os guardas de novo. Bailey congela por um momento e se arrasta apressadamente para frente, querendo se esconder debaixo da cama de novo. Mas
Depois de se arrastar apenas um passo, seus lábios colidem com uma parede macia, seguido por um gemido abafado, enquanto uma respiração fraca se espalha por seu rosto, o corpo de Bailey enrijece. Depois de perceber o que aconteceu, ela recua rapidamente, esquecendo-se momentaneamente dos guardas. Uma luz entra no quarto pela pequena janela da porta de ferro. Com essa luz, Bailey vê as pupilas vermelhas e desfocadas de Arthur mais estranhamente bonitas. Alguém bate na porta de ferro. Então, algo é jogado para dentro pela janelinha. A pessoa lá fora não planeja demorar. Ela vai embora rapidamente depois de jogar o item. Para não ficarem no escuro de novo, os olhos do garoto não conseguem transmitir emoção. Ele inclina a cabeça, claramente um pouco confuso, e Bailey do outro lado também está completamente perplexa. Meu Deus, se ela não está enganada, eles acabaram de se beijar de novo. Percebendo isso, ela tosse sem jeito, tentando desviar a atenção. O que aquela pessoa jogou aqui? Comida. O garoto responde baixinho, seu tom ainda carregando uma certa confusão, como se seus pensamentos ainda estivessem presos no beijo acidental. Bailey assente. Quando está prestes a perguntar que tipo de comida é, uma respiração quente atinge sua orelha de repente. Você quer comer, sem esperar que ele se inclinasse tão de repente perto de sua orelha? Bailey dá um pulo, sentindo um arrepio na orelha. Ela se sente um pouco desconfortável, mas ainda assim responde baixinho. Vamos comer um pouco. A respiração quente desaparece. Então, a voz do garoto vem da escuridão. É pão? Depois de um tempo, o pão chega às mãos de Bailey. Ela o aperta e descobre que o pão é duro como pedra e com um cheiro azedo. Bailey mal consegue acreditar. Você costuma comer isso? Não tem outra comida além desse pão todos os dias? O garoto na escuridão pensa um pouco antes de responder. Se eu tiver sorte, tem maçãs à noite. Bailey fica sem palavras. As condições de vida são tão precárias, ela mesma enlouqueceria. E você não vai comer, pode comer. O garoto não parece se importar. Se você quiser comida, o pão e as maçãs de todo dia são seus? Tudo para mim. Bailey fica perplexa. Por quê? Por quê? O garoto riu baixinho. Porque nós somos amigos. Eu não vou deixar um amigo morrer de falta de comida. Ao ouvir suas palavras, Bailey fica pasma. Ela franziu a testa levemente, sem saber quanta sinceridade esse vilão tinha. No momento, porém, é difícil dizer se as palavras do garoto são verdadeiras ou falsas, mas estar presa nesta cela escura e apertada, comendo pão estragado todos os dias, é bem real. De acordo com a história do livro, o quinto protagonista masculino, Arthur, foi acidentalmente resgatado da prisão Thorne pela protagonista feminina, Susana. Como Arthur é apenas o quinto protagonista masculino, e a protagonista Susana tinha outros 4 protagonistas para desenvolver histórias românticas. Depois que Susana levou Arthur para o palácio, ela raramente o visitava, e o coração do garoto foi ferido repetidamente pela negligência, intencional ou não, até que, no final da história, o garoto não escondeu mais a escuridão em seu coração, mostrando seu lado distorcido para Susana, de modo que, no fim, apenas uma execução cruel na fogueira o esperava. Pensando no garoto ao seu lado, que comeu pão estragado desde a infância e viveu na escuridão, apenas para ser queimado na fogueira quando crescesse, o coração de Bailey se encheu de amargura. A indignação que ela sentiu ao ler o romance pela primeira vez ressurge. É um sentimento de confusão, impotência e inconformismo. Todos na história caminham para a felicidade, enquanto o meu personagem favorito caminha para a morte em meio ao desprezo. Pensando nisso, ela cerra o punho. Ninguém vai queimar o quinto protagonista enquanto eu estiver aqui. Ela com certeza vai salvar esse vilão. Então ela acena com a cabeça. Sim, nós somos amigos. Então, eu também não vou deixar você passar fome. Podemos dividir este pão? Enquanto fala, ela faz força tentando partir o pão em suas mãos em 2 pedaços. Mas o pão duro como pedra faz jus ao seu nome. Não importa o quanto Bailey tente, ele continua intacto. Isso a deixa envergonhada, então ela coloca o pão nas mãos do garoto. Eu não consigo quebrar. Por que você não tenta? Eu não estou com fome. Você não precisa dividir comigo. De jeito nenhum.
Bailey coloca o pão de volta nas mãos dele. Você não está com fome agora, mas vai ficar logo. Na verdade, mas eu já estou muito satisfeito. O garoto ri baixinho. Seu tom parece carregar um pouco de desamparo. Bailey não entende o que o garoto quer dizer com satisfeito, pensando que ele está apenas sendo modesto. Justo quando ela pensa que ele precisa comer algo ou vai desmaiar de fome, o garoto já arrancou um pequeno pedaço de pão e o segura perto dos lábios dela. Eu posso te dar na boca. O cheiro do pão preenche suas narinas. Bailey para a senha. Então instintivamente come o pão oferecido a ela, embora ainda tenha um leve gosto azedo. Na verdade, não é tão ruim. Talvez seja porque Bartholomew não tem comido muito nestes últimos dias, então nem mesmo o pão estragado incomoda seu corpo. O garoto espera pacientemente enquanto ela mastiga, e depois de ouvi-la engolir, arranca outro pedacinho para dar a ela. Quando ele percebe que a mastigação e a deglutição de Bailey estão demorando mais, ele pergunta atenciosamente: Você quer mais? Seu tom é leve, carregando até um estranho prazer em alimentá-la. Isso faz Bailey se sentir como se estivesse sendo criada por ele. Combinado com o que o garoto disse antes, ela até suspeita que esse vilão já teve algum animalzinho nesta cela, que morreu de fome por falta de comida. Tendo resolvido o problema da fome, Bailey começa a pensar, mesmo sem saber o rumo que a história tomou, a única certeza agora é que o vilão ao seu lado ainda não conheceu a protagonista, e como ela quer salvá-lo, por que não o levar embora daqui antes que a protagonista o encontre, mantendo-o ao seu lado? Pensando nisso, ela pergunta, hesitante: se eu for embora da prisão Thorne no futuro, você viria comigo? Ir embora, ir embora. A voz confusa do garoto vem do seu lado. Por quê? Por que ir embora? Para onde? Para onde nós iríamos depois de sair? Venha comigo. Eu tenho uma propriedade. Vou te dar comida melhor que pão e maçãs. E deixar você dormir em camas mais macias. Depois de dizer isso, ela espera ansiosamente pela resposta do garoto, mas a cela escura e apertada fica em silêncio por um longo tempo. Será que esse vilão não quer ir embora? Bailey franze a testa, confusa. Por que você não está falando? Depois de um tempo, o garoto finalmente pergunta, lentamente, por quê? Por que ir embora daqui? Ir embora da prisão Thorne precisa de um motivo. Só este pão azedo, e duro como pedra, já seria o suficiente para Bailey não aguentar nem mais um dia. Mas, lidando com um vilão sensível, ela segura pacientemente a palma da mão do garoto. O que você sente? O garoto responde em um tom confuso. Quente calor. Você gosta desse calor? O garoto assente confuso novamente. Bailey sorri, continuando a conversa de forma persuasiva. Depois que você sair, poderá dormir nesse calor todos os dias. Comparado a essa cama de ferro quebrada debaixo de você, você não quer vir comigo para aquela cama grande e quentinha, na escuridão. O garoto responde baixinho, eu ainda não entendo. Eles dizem que o meu lugar é aqui. Bailey se sente tonta. Ela suspeita seriamente que este vilão está atuando, querendo ouvir a resposta que ele deseja. Ou eles nunca vão sair desse assunto hoje. Pensando nisso, ela responde, porque nós somos amigos. Eu não vou deixar um amigo na prisão. Eu quero que você venha comigo, tá bom? Se esse é o seu desejo. Enquanto ele fala, a cama de ferro rende. Então uma respiração quente se espalha pela orelha de Bailey. O garoto sussurra em seu ouvido, misturando duas palavras desconhecidas. Eu concordo. Ok. Esse vilão estava mesmo atuando esse tempo todo. Certo. Bailey repuxa os lábios, forçando um sorriso. Vou me lembrar disso. Você não pode voltar atrás na sua palavra. Enquanto isso, em outro lugar, um major entra na sala do diretor. Diretor, esta é uma ordem urgente da capital real. Vendo a carta dourada, o diretor imediatamente deixa tudo de lado e, respeitosamente, abre o envelope para verificar. Após ler a carta, o diretor diz ao oficial ao seu lado: o jogo Thorne deste ano deve ser realizado mais cedo. Vá e escolha 30 pessoas imediatamente. As carruagens da capital real chegarão na praça em breve. Sim, senhor. O oficial aceita a ordem e então pergunta, hesitante, diretor: e quanto àqueles nobres mortos? Nobres mortos?
O Major não consegue evitar de explicar. Sim, Major. Vários nobres recém-chegados morreram em suas respectivas celas na noite passada. O diretor explica, um tanto impotente, embora esses nobres tenham corpos delicados e, ocasionalmente, alguns morram por causa das condições severas da prisão, as vítimas da noite passada tiveram seus corações completamente removidos. Se esta notícia chegar àquelas famílias, provavelmente haverá um problema sério. Vamos abafar o caso por enquanto. Dentro da carruagem, Bailey desperta de seu transe, completamente perplexa. A consciência dela parece ainda estar presa na cela, convencendo o pequeno vilão e planejando fugir da prisão Thorne juntos. Mas como ela foi parar neste lugar depois? Sua cabeça está coberta por um capuz preto, seus membros presos por correntes pesadas. Ela não tem memória do processo e luta para mover o corpo. Esfrega a cabeça repetidamente na parede atrás de si, até o pano preto se soltar. Depois de recuperar a visão, ela se depara, aparentemente sentada em uma carruagem em movimento, com dezenas de outras pessoas, todas vendadas e presas por correntes pesadas. Vendo isso, sua garganta se fecha, seu coração dispara e ela começa a procurar por Arthur no meio da multidão. Logo ela encontra a localização do pequeno vilão. Arthur, Arthur. Acorda o garoto espremido no canto, ouve sua voz e olha na direção de Bailey. Ele murmura algumas palavras que ela não consegue entender por baixo do capuz preto. Ao mesmo tempo, os outros na carruagem acordam, debatendo-se inquietos. As correntes balançam, uma após a outra, e alguns até começam a soluçar baixinho. O clima se torna instantaneamente opressivo. De repente, a carruagem dá um solavanco brusco. A porta da carruagem é aberta por fora e todos lá dentro são forçados a sair. Homens de armadura conduzem as pessoas da carruagem em direção a um prédio e as forçam a entrar. Um homem se aproxima e os encara friamente. Todos os 30 de vocês irão participar do jogo do espinho de Sua Majestade. Participantes têm o direito de desfrutar de todos os recursos nesta sala. Agora farei a chamada DE acento circunflexo EM, um passo à frente quando seu nome for chamado. Depois de falar, ele desenrola o pergaminho em suas mãos e começa a ler. No momento em que Bailey ouve Jogo do Espinho, sua mente dá um nó. O Jogo do Espinho não é aquela batalha cruel, de sobrevivência que prende as pessoas para lutarem entre si, até que apenas uma reste. No entanto, este tipo de jogo é o favorito de Sua Majestade e dos nobres da velha guarda. Os jovens nobres se opunham fortemente ao Jogo do Espinho. A protagonista, Susana, foi justamente por se opor a ele que conheceu e criou laços com os 4 protagonistas masculinos, com exceção do 5º, desenvolvendo histórias de romance. O clima na sala é tenso e opressivo. À medida que os nomes são chamados um por um, as pessoas na multidão vão tendo seus grilhões de ferro removidos e, depois de reconquistar a liberdade, elas se movem com cautela pela sala. Valentine. O homem chama. Vendo que ninguém se adianta, o homem nos degraus levanta a voz e repete. Até que, um tanto impaciente, o garoto ao lado de Bailey dá um passo à frente. O homem analisa o garoto e volta seu olhar para o pergaminho. Bailey fica confusa. Valentine Wood, quem? Ela não se lembrava do vilão Arthur ter um nome assim na história original. Enquanto Bailey ainda se esforça para lembrar das informações do livro original, o homem nos degraus repete, com impaciência na voz. Oliver. De repente, Bailey sente uma força invisível, empurrando suavemente a parte inferior de suas costas. Isso a faz tropeçar involuntariamente um passo à frente. O homem ergue os olhos do pergaminho novamente. Encarando-a diretamente, ele pergunta: "Você é Oliver?" Antes que Bailey possa responder, o garoto ao seu lado responde por ela. Sim, sim, ela é a Oliver. Bailey agora entende como foi da prisão Thorne para cá, em um piscar de olhos. Este vilão estava agindo por baixo dos panos. Mas o homem ignora as palavras do garoto. Seus olhos frios fixos em Bailey, ele pergunta de novo: "Você é Oliver?" Bailey suspira internamente. Sim, sou Oliver. Ao ouvir suas palavras, um sorriso sutil e breve surge no rosto do garoto. Depois que as correntes são removidas, Bailey caminha para o lado do garoto.
olhando para ele completamente confusa, só pensando em como perguntar. Quando o garoto cego levanta a cabeça, o que é aquilo lá em cima? Está voando. Bailey segue o olhar dele para cima e vê várias esferas redondas, esferas brancas flutuando no ar, girando lentamente para revelar o que parecem ser olhos, como se estivessem observando silenciosamente tudo lá embaixo. HMM. Bailey encara por um momento antes de dizer, parecem globos oculares. Globos oculares. Os lábios do garoto se curvam levemente, pronunciando uma palavra que Bailey não entende, antes de dizer, pensei que fossem manteiga ou morcegos. Enquanto isso, um grande banquete está sendo realizado no salão de festas do Palácio Real. Nobres em trajes deslumbrantes se reúnem no local, segurando taças e degustando vinho envelhecido. Seus olhares estão focados na enorme tela mágica que flutua no centro do salão, que está projetando uma cena de dentro do castelo, uma multidão correndo para a mesa de jantar após ser libertada, pegando carne com as mãos e enfiando na boca, chegando a se empurrar pela mesma comida. Ah, plebeus grosseiros! Ou é alguém ri com desprezo evidente. Sua Majestade ainda não chegou. Dizem que o príncipe se recusa a comparecer ao banquete e está discutindo com Sua Majestade. O príncipe é muito irracional, sendo que todos os trazidos para cá tiveram suas correntes removidas. Aqueles homens de armadura se preparam para sair. Vendo que estão prestes a partir, alguém pergunta, Senhor, quando começa o jogo que você mencionou? E quais são as regras no momento em que vocês pisaram nesta terra? O jogo dos espinhos já começou, diz o homem, enquanto se retira. As regras do jogo são simples. Apenas um de vocês pode sair desta casa vivo. Assim que suas palavras terminam, a pesada porta em arco se fecha lentamente, e a atmosfera lá dentro cai instantaneamente em um silêncio mortal. 30 pessoas se encaram, suas expressões mudam da satisfação de estarem alimentados para uma tensão palpável. Aqueles sentados à mesa de jantar apertam com força suas facas e garfos. O silêncio mortal é quebrado por uma fala hesitante, porque eles não estão mais falando. Todos na sala, simultaneamente, olham na direção de Bailey. Bailey fica tão assustada que seus cabelos se arrepiam. Ela instintivamente agarra a mão do garoto, enquanto tenta manter a compostura, porque, geralmente em situações assim, quem acidentalmente demonstra fraqueza, com certeza se tornará o primeiro prato a ser servido na mesa. Sua palma está úmida, como se alheio à tensão no ar. A voz fraca do garoto carrega um toque inapropriado de diversão. Bailey quer morrer na mesma hora. Ela não sabe dizer se esse vilão está genuinamente confuso, porque não pode ver, ou se é de propósito, embora a segunda opção pareça muito mais provável agora. Embora ninguém na casa tenha feito qualquer movimento, eles claramente se dividiram em 3 categorias. O primeiro grupo cerca a mesa de jantar, com facas e garfos perfeitamente arrumados, que podem se tornar armas a qualquer momento. O segundo grupo está perto de prateleiras cheias de roupas, joias e perfumes. Embora esses itens tenham menos poder letal que os talheres, as armas antigas penduradas nas paredes próximas poderiam ser pegas e usadas. O terceiro grupo consiste em pessoas como Bailey e Arthur, parados nos cantos, sem nada ao alcance. E, no meio desse grupo, Arthur se destaca por ser particularmente diferente, com seu tom de voz fraco e fala hesitante. E sua cegueira, tudo isso evidencia sua vulnerabilidade, tornando-o um alvo fácil. Claro, Bailey, que parece ser amigável com o garoto, também não consegue escapar, vendo as pessoas na mesa de jantar, começando a cochichar e trocar olhares que praticamente gritavam. Eliminem o garoto cego e a garota ao lado dele primeiro. Sentindo que eles seriam os primeiros a morrer, Bailey aperta a mão de Arthur com força, fazendo uma expressão fria para encarar todo mundo. Enquanto isso, ela abaixa a voz para dizer a ele, pela regra de que só uma pessoa pode sair viva. Essas pessoas provavelmente querem acabar com a gente primeiro. Então, estamos em perigo extremo agora. Ou então, vilão, como o chefão do livro original, você pode ativar seu modo sombrio e acabar com eles, antes que eles acabem com a gente. Bailey grita por dentro, chocada com os próprios pensamentos. O garoto finalmente parece entender,
mas sua primeira reação é se esconder atrás da Bailey. Você vai me abandonar, amiga? Parece que ele não pretende fazer nada. Entendendo isso, Bailey suspira por dentro, olhando para a escada em espiral ali perto. Ela se decide e sussurra: nós vamos subir para o segundo andar daqui a pouco? Achar um quarto para se esconder e deixar que eles mudem de alvo. O garoto atrás dela diz: tá bom? Ok, eu vou contar 3, 2, 1. Em um momento, quando eu gritar corre, vou te puxar para a direita para você não tropeçar nos degraus. Quando eu disser 1, levante o pé esquerdo. Quando eu disser 2, levante o pé direito. O garoto atrás dela parece dar uma risadinha e em seguida diz duas palavras que Bailey não consegue entender. Bailey jura secretamente que quando chegar ao arco da história do retorno triunfal da herdeira legítima, ela com certeza vai usar todos os seus recursos para descobrir o que as palavras que esse vilão vive sussurrando realmente significam. Mas claro, isso fica para depois. Olhando para as figuras inquietas na mesa de jantar, ela sussurra: é agora? Então 3, 2, 1 corre. Assim que ela termina de falar, Bailey imediatamente agarra o garoto e corre em direção às escadas. Vendo os dois correndo para o segundo andar, um homem meio alto na mesa de jantar aperta seus talheres com força e se levanta. Com um brilho feroz nos olhos: peguem eles, rápido. Mais de 10 pessoas se levantam em resposta e avançam em bando. Toque, toque, toque. Toque, toque. O som dos passos apressados ecoa pela escadaria em espiral. Bailey aperta a mão de Arthur com força, levando para o andar de cima com uma velocidade e suavidade surpreendentes. Encontrando um quarto qualquer para se esconder, eles veem várias estantes de livros cobrindo as paredes. Isso é obviamente um escritório. Me ajuda a empurrar essa estante, Bailey diz, desesperada para Arthur, e juntos eles tentam mover o móvel, mas a estante cheia de livros é 10.000 vezes mais pesada do que imaginaram. Nesse exato momento, batidas violentas vêm de fora da porta. A porta é arrombada e mais de 10 pessoas com facas avançam na direção da Bailey, que está mais perto deles. Os olhos de Bailey se arregalam, suas pupilas se contraindo rapidamente. Acabou. Ela vai morrer. Junto com esse pensamento vem um complexo e baixo murmúrio da pessoa ao seu lado, dito de forma fluente e rápida. Então, as pessoas que invadiram o quarto são empurradas para fora por uma força invisível e poderosa, batendo com força na parede com baques surdos. A porta se fecha com um estrondo e Bailey sente que mal fez força, mas a estante se move e bloqueia a porta. Droga, qual o problema de vocês? Não conseguem nem segurar uma faca direito. E esfaqueia meu abdômen. Uma voz, misto de dor e raiva, soa. Essa pessoa não está mais respirando. Outra voz está tomada pelo terror. Lamentos ecoam do lado de fora da porta, enquanto o quarto está em completo silêncio. Do lado de fora das janelas que vão do chão ao teto, a cena é cinzenta e chuvosa. O coração de Bailey bate acelerado, como se fosse saltar para fora do peito a qualquer segundo. O que acabou de acontecer foi claramente obra do vilão. Ele estava agindo. Ela ergue os olhos em silêncio para o garoto ao seu lado. Bailey se surpreende ao perceber que o garoto ao seu lado de repente ficou muito mais alto. Antes, ela conseguia ver o rosto dele na altura dos olhos. Mas agora precisa olhar para cima, e sob o cabelo preto e bagunçado, a testa originalmente lisa do garoto agora tem chifres curvados, chifres pretos com pontas afiadas e farpas nas bordas. O formato dos chifres é surpreendentemente idêntico aos do demônio, parado na lava escaldante na pintura da Batalha dos Anjos e Demônios, pendurada na parede. Ele mesmo parece não perceber isso. No Palácio Real, o rei exibe um sorriso gentil, olhando paternalmente para o jovem de cabelos pretos e olhos roxos ao seu lado. Não importa o quanto vocês, os jovens, se oponham a organizar esta atividade, não podem ignorar que este é um método para fazer todos os nobres se desfazerem de suas moedas de ouro de bom grado e com alegria. Muito mais fácil do que reuniões intermináveis. Realizando jogos mortais, fazendo essas pessoas pagarem para fazer apostas. O jovem de cabelos pretos e olhos roxos zomba, seu tom afiado e desdenhoso: pai, você claramente tem talento para administrar cassinos. Não me diga que você também contribuiu para as casas de apostas clandestinas, que infestam a capital real. O rei não se irrita, apenas sorri.
Apenas um jogo fornece fundos para reconstruir as aldeias destruídas por monstros na fronteira. Meu caro filho, você tem alguma solução melhor? O jovem bufa friamente. Cortar uma das pernas do seu trono também resolveria. O rei balança a cabeça com um sorriso. Prestes a dizer algo, ele é interrompido por exclamações vindas de baixo. Pelos céus, aquilo é um mestiço, não parece ser. Mas a tradição dos jogos competitivos não permite que apenas plebeus participem, proibindo mestiços. O olhar do rei se move para a tela mágica. De repente, seus olhos se arregalam, pois ele avista uma figura que deveria estar trancada na prisão e não deveria aparecer no jogo. O rosto do rei escurece imediatamente. Ele levanta a mão e aponta para a tela mágica. Reúnam a ordem dos cavaleiros e os cardeais vão ao castelo imediatamente e capturem aquele garoto. No escritório do castelo Thorn, orbes em forma de olho flutuam silenciosamente no ar, observando tudo em silêncio. Nessa atmosfera, o garoto com chifres de repente vira a cabeça, lançando a Bailey um sorriso sinistro. Bailey congela por um instante. Ainda se recuperando, o garoto rapidamente estende a mão, agarra seu pescoço e a puxa para perto, diminuindo a distância instantaneamente até seus narizes quase se tocarem. As pupilas douradas do garoto refletem a expressão de pânico dela. R. Arthur, sua voz treme, incapaz de respirar. Ela luta para forçar as palavras para fora da garganta. Me solta. Sangue espesso escorre dos lábios do garoto e uma fina camada de névoa negra começa a subir de seu corpo. Ele aproxima o rosto da orelha dela. Sussurra algumas palavras incompreensíveis e então abaixa a voz. Pequena borboleta. O jogo acabou. No segundo seguinte, o som de ossos se quebrando vem de seus nós, dos dedos pálidos, e o corpo de Bailey desaba como uma boneca quebrada, perdendo toda a vitalidade em um instante. Em seguida, o garoto caminha até a janela do estudo, observando os cavaleiros de armadura pesada lá embaixo. A porta em arco do castelo se abre de repente, e abaixo da ordem dos cardeais, os plebeus, que se matavam com olhos injetados de sangue, param. Eles interrompem suas ações e instintivamente fogem para fora. Porém, no segundo seguinte, são impiedosamente arremessados para o lado pelos escudos de prata, que invadem o castelo como uma torrente de ferro. Ao mesmo tempo, o garoto desce lentamente os degraus, e assim que os dois lados se encontram, a batalha eclode instantaneamente. As pontas dos dedos do garoto, antes pálidas, se transformam em garras rígidas, manchadas por um preto sinistro, com uma força muito além da de um humano normal. Cada um de seus ataques carrega um poder destrutivo e corrosivo, tornando difícil para os cavaleiros se aproximarem. Vendo isso, 3 cardeais se espalham rapidamente para 3 cantos, ao redor do garoto e começam a entoar antigos feitiços de exorcismo. Suas vozes ecoam na atmosfera opressora, formando 3 pilares de luz sagrada, que suprimem instantaneamente o poder demoníaco que fervia dentro do garoto. Eles soltam um rosnado sinistro, totalmente incompatível com sua aparência, e no segundo seguinte talheres, comida, decorações e até mesmo a lenha queimando na lareira. Tudo flutua descontroladamente. A casa ecoa com sons de metal se chocando e do cântico de feitiços, enquanto a batalha se intensifica. O capitão da Ordem dos Cavaleiros, com sua armadura pesada, ergue seu grande escudo e grita: formar fileiras, protejam os cardeais. Ao som de suas palavras, a Ordem dos Cavaleiros cerca os 3 cardeais. Um feixe de luz ofuscante envolve Arthur, seu corpo pressionado contra o chão por uma força irresistível. Finalmente, o garoto é aprisionado em uma jaula de prata, com cada barra entalhada com runas antigas que aprisionam demônios. Meia-noite. A luz ofuscante se apaga, a poeira baixa e o castelo retorna ao silêncio. Os cardeais cercam a jaula de prata, observando com atenção o garoto magro lá dentro, que voltou à sua aparência humana. No salão de banquetes do Palácio Real, todos os nobres testemunham a cena, com expressões de surpresa. Ninguém conversa. Todos assistem atentamente. Nesse momento, alguém aponta para uma cena na tela mágica e grita: pelos céus, olhem, ela é a Bartholomew, é a minha filha. Instantaneamente, o olhar de todos se foca naquela cena no estudo. A garota que havia morrido começa a ficar transparente,
até finalmente se transformar em uma borboleta com asas cintilantes, em tons de azul e verde. A consciência luta e grita em meio a um turbilhão de pesadelos. Bailey luta para abrir os olhos, encontrando-se em um ambiente desconhecido. De repente, uma voz gentil chega aos seus ouvidos. Você acordou, senhorita Bartholomew? Bailey vira o olhar e vê um belo homem em vestes brancas. Ela tenta umedecer a garganta seca querendo falar, mas sente como se algo a estivesse bloqueando e não consegue emitir nenhum som. Não fale, diz o homem gentilmente. Seu corpo ainda está muito fraco e precisa descansar um pouco. Dizendo isso, o homem se inclina, levanta gentilmente a atadura em seu pescoço e examina o ferimento com cuidado. Senhorita Bartholomew, este ferimento irá se curar com o tratamento. Não precisa se preocupar. Nesse momento, alguém segura sua mão. Bailey volta a si, virando-se para ver uma gentil mulher de meia-idade sentada ao lado da cama. A palma de sua mão era quente, e seus olhos estavam cheios de preocupação. Ao lado dela, estava um cavalheiro de aparência severa. Vendo Bailey olhar fixamente para o médico, o cavalheiro explica: você sofreu muito no jogo dos espinhos? Mas nós trouxemos o Dr. Cassius, ele é um especialista em cura. Dr. Cassius. Bailey fica um tanto surpresa. Esse médico não é o vampiro, o segundo protagonista masculino da história original. Diferente da violência sanguinária de Arthur, escondida sob uma aparência inofensiva, este vampiro, o segundo protagonista masculino, não só é gentil na aparência, mas também tem um coração genuinamente bom. Na história original, o segundo protagonista frequentemente ia aos bairros pobres para oferecer tratamento médico gratuito aos plebeus pobres e sem poder, e ele só consumia sangue de animal. Enquanto Bailey ainda se lembra da história original, Cassius termina seu exame e refaz o curativo em seu pescoço. Então ele sorri e convida o duque e a duquesa para saírem. Depois que todos vão embora, Bailey esvazia sua mente, relembrando vários detalhes de suas interações com Arthur nos últimos dias, acreditando que nenhuma de suas palavras ou ações ultrapassou os limites dele. Então por que ele de repente tentou matá-la? Bailey está furiosa, ficando com mais raiva quanto mais pensa nisso. Fechando os olhos em completo desânimo, ela realmente quer ir embora deste lugar amaldiçoado e voltar para seu mundo original. Quanto ao vilão, quem quiser que o salve. Bem, quando ela está se sentindo deprimida, os passos chegam aos seus ouvidos, enquanto o duque e a duquesa Constantine retornam ao quarto. Bailey vira os olhos, olha para trás deles e não diz nada. Imediatamente, uma atmosfera constrangedora começa a tomar conta do ar. Bailey percebe isso sem saber como conversar com esses dois pais biológicos. Do outro lado, como a filha biológica deles, que esteve perdida por anos, o duque e a duquesa, ambos querem se aproximar de Bartholomew, mas temem que suas emoções possam ser intensas demais e a assustem. A duquesa fala primeiro, perguntando suavemente: Bartholomew, você está se sentindo melhor? Bailey abre a boca para responder, mas os músculos ao redor de sua garganta doem e ela ainda não consegue falar. Ela franze a testa levemente e então acena com a cabeça para indicar que está bem. A duquesa percebe sua expressão e se culpa. A culpa é da mamãe. Esqueci que seu pescoço ainda está ferido. Bailey balança a cabeça e o ar fica em silêncio novamente. O duque, parado ao lado, olha para ela e muda de assunto. Susana é sua irmã. Essa menina geralmente é bem problemática, mas hoje, de repente, ela ficou com medo de te ver e se escondeu. Ela talvez precise de um tempo para aceitar o aparecimento repentino de uma irmã. Bailey responde silenciosamente em sua mente, afinal, Susana é a filha adotiva, enquanto Bartholomew é a verdadeira linhagem da família Constantine. Por isso, na história original, depois que a alma original retornou para os Constantine, a vida de Susana se tornou cada vez mais difícil. Não só essa irmã não gostava de Susana, mas até os servos, que antes cuidavam dela com atenção, começaram a tratá-la com frieza, de modo que Susana gradualmente se tornou a criada de Bartholomew, do tipo que tinha que vir imediatamente quando chamada e seria chicoteada se atrasasse. Para evitar seguir em direção ao final de morte da vilã, Bailey certamente não faria isso. Ela balança a cabeça gentilmente. Um servo atencioso traz um pergaminho e uma pena. Ela os pega e escreve: não se preocupem com isso. Eu também não quero causar problemas para vocês. Ao verem essas palavras,
O duque e a duquesa se sentem culpados, o que quase destrói suas defesas racionais ao olharem para o rosto magro da garota. A duquesa não consegue conter as lágrimas, enquanto o duque aperta com força a mão de sua esposa, com a voz mal conseguindo esconder a emoção. Ele diz: Bartolomeu, você nunca será um incômodo. Você é nossa filha. Sempre nossa filha. Vendo aqueles dois pais desconhecidos, se abraçando e chorando na sua frente, Bailey se sente impotente, sem saber o que fazer. De repente, o som de vidro quebrando vem de fora, assustando as 3 pessoas lá dentro, e eles ouvem, ao longe, passos e um choro que desaparecem aos poucos. Arnold, o que aconteceu? O duque pergunta um pouco hesitante. A voz do mordomo Arnold soa do lado de fora. É a segunda senhorita, a senhorita Susana. Ao ouvir isso, o duque e a duquesa trocam olhares meio constrangidos, claramente divididos entre ficar ali com Bartolomeu e consolar a chorosa Susana, que saiu correndo. Bailey se sente um tanto grata pela confusão que Susana causou, porque todo aquele afeto intenso, demonstrado pelo duque e pela duquesa, é realmente difícil para ela. Alguém que cresceu em um orfanato não consegue lidar com isso. Então, ela aproveita a oportunidade e, com tato, escreve em um papel: Desculpe, eu gostaria de dormir um pouco mais. Ah, claro. Claro, querida. A duquesa se inclina e beija sua testa com carinho. Depois, ela chama várias criadas, dando-lhes instruções cuidadosas antes de sair com o duque. As criadas que cuidam de Bailey, ainda não conhecendo seu temperamento, são especialmente respeitosas com ela. Tirando a troca de curativos e as refeições, Bailey passa a maior parte do tempo sozinha no quarto. Entre o sono e a vigília, quem sabe quantos dias se passam. E, durante esse tempo, Bailey ainda não viu a protagonista do livro original, Susana. Ela não pergunta nada, mas as criadas mesmas dão a informação. A segunda senhorita Susana já partiu mais cedo para a Academia da Ilha Sagrada. A Academia da Ilha Sagrada é um lugar maravilhoso. Dizem que lá, você recebe um tratamento dos céus. A senhorita Susana tem tanta sorte, murmura outra criada em voz baixa. Essa oportunidade de admissão originalmente era para ser da senhorita Bartolomeu. Academia da Ilha Sagrada. Bailey se lembra de alguns detalhes do mundo de fantasia ocidental do livro original. Existem mais de 10 países de vários tamanhos, e a Academia da Ilha Sagrada foi construída em uma ilha que não pertence a nenhuma nação. Ela aceita crianças excelentes de todos os países, ensinando-lhes magia, esgrima, etiqueta e muito mais. Mas apenas para os nobres. Mesmo entre os nobres, cada família só pode enviar um filho para a Academia da Ilha Sagrada. Essas criadas claramente anseiam pela lendária Academia da Ilha Sagrada. De repente, uma das criadas nota um cavalheiro loiro de olhos azuis do lado de fora da porta. Reconhecendo quem é, ela o cumprimenta rapidamente. Ah, boa tarde, Dr. Cassius. Boa tarde, Cassius responde com um sorriso. Depois que todas as criadas saem, ele abre sua maleta médica, pega seus instrumentos e começa a examinar o ferimento de Bailey. Após o exame, Bailey olha para Cassius com um olhar significativo que insinuava expectativa. Cassius entende claramente o que ela quer dizer. Ele sorri de leve e tira um livro de pergaminho de sua bolsa, com algo como explicação detalhada da magia de teletransporte escrito na capa. Espero que contenha o que você está procurando, diz ele. Entregando o livro, Bailey certamente quer ir embora este mundo seja estranho e maravilhoso, com elementos mágicos. Depois de vários dias pensando com calma, ela ainda acha que seu mundo original é melhor. Afinal, aqui, ela é uma vilã que pode ter seu pescoço quebrado e um fim miserável se não tomar cuidado. Sobre como voltar para seu mundo original, Bailey deposita temporariamente suas esperanças em algum tipo de magia. Em vez de no duque e na duquesa, que parecem tão próximos, Bailey confia claramente mais no Dr. Cassius. Isso é porque, por ter lido o livro original, ela sabe que este gentil vampiro não recusa os pedidos de seus pacientes, desde que sejam razoáveis. Olhando para o livro que lhe foi entregue, os olhos de Bailey brilham um pouco enquanto ela o pega e começa a ler imediatamente, mas logo, sua testa se franze levemente, e a luz em seus olhos diminui gradualmente. Parece que não tem o que você procura. Cassius dá um tapinha gentil em seu ombro para consolá-la. Não desanime, senhorita Bartolomeu. Eu procurarei outros da próxima vez. Bailey levanta o olhar,
força os lábios em um leve sorriso e escreve em um papel: Obrigada, Dr. Cassius, o tratamento de cura parece ter terminado. E o Dr. Cassius remove a magia de cura do quarto. Quanto ao porquê de ela ainda não conseguir falar, ele franze a testa, confuso. Acho que deve haver outros fatores mágicos envolvidos, porque seus ferimentos realmente se curaram por completo. Enquanto fala, sua testa franzida relaxa rapidamente, mostrando um sorriso reconfortante. Não se preocupe, haverá um jeito. Alguns dias depois, após terminar o jantar, Bailey está passeando no jardim quando é subitamente levada de volta para o seu quarto por várias criadas para trocar de roupa. Somente quando é levada para uma carruagem, com o Duque Constantine, Bailey descobre que seu destino é o Palácio Real, pois Sua Majestade a convocou por razões desconhecidas. Passando por enormes colunas de mármore branco e entrando pelos portões do palácio, Bailey encontra o lendário Sua Majestade, o Rei. Então você é a criança perdida da família Constantine, aproxime-se e deixe-me dar uma olhada. Assim que ele fala, Bailey é levada por guardas até os degraus abaixo do trono. Ela calmamente levanta a cabeça e encara o olhar do rei. Por algum motivo, ela de repente se sente nervosa, como se sentisse um traço de intenção assassina. O coração de Bailey treme enquanto ela, confusa, abaixa a cabeça. Sua Majestade, o Duque Constantine, dá um passo à frente e explica. Bartholomew foi ferida e ainda não consegue falar. Por favor, perdoe a Sua Majestade. Sua Majestade, o Rei, acena com a cabeça. Eu soube do ferimento de sua filha. Não se preocupe muito, os curandeiros da Academia da Ilha Sagrada irão ajudá-la a se recuperar. Academia da Ilha Sagrada, antes que Bailey possa ficar confusa. O Duque Constantine fala primeiro. Sua Majestade, a cota da família Constantine para a Academia da Ilha Sagrada já foi usada, claro, não me entenda mal. Bartholomew não vai se matricular. Ela vai para uma purificação. Sua Majestade continua com um sorriso. Afinal, ficando no mesmo quarto que um demônio, ninguém pode garantir que sua alma não foi contaminada. O Duque Constantine mostra hesitação em seu rosto, incapaz de esconder sua relutância. Após uma longa pausa, ele expressa sua preocupação. Ouvi dizer que o demônio está atualmente aprisionado na Academia da Ilha Sagrada. O tom de Sua Majestade suaviza. Não se preocupe. Ele está trancado na prisão subterrânea da Academia da Ilha Sagrada, com barreiras erguidas pelos cardeais e guardado pelos melhores cavaleiros da Ordem. Sua filha não sofrerá mais nenhum mal do demônio. Vá agora. A carruagem da Academia da Ilha Sagrada já está esperando na praça do palácio. Embora o Duque Constantine ainda estivesse preocupado, ao ouvir a ordem de Sua Majestade, ele só pôde seguir o guarda e partir, e assim, Bailey chegou atordoada e saiu do palácio da mesma forma. Ela olha para o Duque Constantine com uma expressão perplexa. Sem bagagem, sem troca de roupas e com o pescoço ainda enfaixado com remédios, incapaz de falar, ela suspira internamente e aponta para o próprio vestido, indicando que não tinha uma troca de roupas. O Duque Constantine faz uma pausa e então abraça Bailey. Ele afaga gentilmente a cabeça da garota. Minha querida Bartholomew, eu também sentirei sua falta. Sua mãe ainda não sabe disso. Quando receber a notícia, ela com certeza vai enlouquecer. Bailey é quem quer enlouquecer agora. Ela desiste de resistir. Ela acena em despedida para o Duque Constantine e sobe na carruagem. A luz prateada da lua inunda a estrada silenciosa, enquanto uma carruagem deixa o castelo lentamente. Dentro da carruagem espaçosa e confortável, Bailey senta-se imóvel, bem no canto. Seu olhar recai sobre uma figura não muito distante. A pessoa está de olhos fechados, com a respiração regular, aparentemente em um sono leve. Observando sua aparência e suas roupas, Bailey supõe que aquele seja o protagonista da história original, o herdeiro do trono e a escolha final da heroína, o príncipe Cyril Elvis. Pensando no gênio ruim dessa pessoa, na história original, ela se encolhe ainda mais no canto, mantendo distância para não atrapalhar seu descanso. De repente, a carruagem dá um solavanco violento, o corpo do jovem adormecido tomba bruscamente para o lado, e Bailey tenta ampará-lo, mas no instante em que a ponta de seus dedos toca o ombro dele, o jovem abre os olhos subitamente, revelando um brilho frio.
Assustada, Bailey puxa a mão de volta rapidamente. O clima fica terrivelmente silencioso. Bailey não se atreve a olhar para o rapaz de novo. Ela apenas encara os próprios dedos, secretamente grata por sua garganta machucada, a impedir de falar. De repente, o jovem quebra o silêncio. Sua voz era fria. Eric, quem está na carruagem? A pessoa do lado de fora responde rapidamente. Vossa Alteza, é a senhorita Bartholomew, a filha do Duque Constantine. Sua Majestade arranjou para que ela viesse na sua carruagem e fosse para a Academia da Ilha Sagrada para receber tratamento. Infelizmente, a senhorita Bartholomew machucou a garganta e não consegue falar, então não poderá conversar com Vossa Alteza. Não, espere. Se Vossa Alteza quiser conversar, é só chamar o Eric a qualquer hora. Eric está de plantão 24 horas por dia. Ao ouvir isso, o jovem encara Bailey e franze a sobrancelha. Tratamento. Seus ferimentos são graves. Graves. Considerando que seu pescoço quase quebrou, foi bastante grave. Mas depois do tratamento do Dr. Cassius, já está quase tudo curado. Bailey não acha que seja tão sério, nem vê necessidade de ir para a Academia da Ilha Sagrada. Mas quem ousaria desobedecer às ordens de Sua Majestade? Depois de pensar um pouco, ela apenas assente em silêncio. Cyril olha para a figura frágil da garota, e um misto de emoções complexas passa por seus olhos. O silêncio retorna. Ele desvia o olhar para fora da cortina da carruagem, observando as sombras das árvores se afastando, perdida em pensamentos. Depois de um tempo, Bailey é despertada pelo som das ondas. Quando abre os olhos, percebe que chegaram à ilha. Enquanto o navio atraca, Eric, o servo do príncipe Cyril, começa a se apressar de um lado para o outro. Ele arrasta as pesadas bagagens da cabine e, de vez em quando, limpa o suor da testa. Enquanto isso, o dono da bagagem espera no cais, com uma expressão impaciente. Eric, não dá para ir mais rápido. Eric olha para cima com um sorriso irônico. Sua Alteza, estas são as suas caixas. Elas são tão valiosas que preciso manuseá-las com cuidado para não danificar seus pertences. Cyril franze a testa e não diz mais nada, olhando ao redor irritado. Do outro lado, Bailey também olha em volta, incapaz de esconder sua expectativa e curiosidade. Senhorita Bartholomew. Uma voz masculina interrompe seus pensamentos. Bailey para e se vira. Um homem de túnica branca apareceu atrás dela, sorrindo. Vendo sua confusão, o homem de branco explica: sou o mensageiro Luke, do Templo Sagrado, sou responsável por levá-la para se instalar no dormitório do Instituto de Cura. Por favor, me acompanhe. Depois de se despedir brevemente das duas pessoas no cais, Bailey segue o homem de branco para longe do pier. Ela caminha atrás do mensageiro de túnica branca, atravessando calmamente a Praça da Colunata. Seu olhar não se desvia por curiosidade, tentando se manter discreta. De repente, gargalhadas altas ecoam de um grupo em um canto. Bailey levanta a cabeça e lança um olhar casual ao grupo, encontrando inesperadamente um olhar intensamente emotivo. A figura de cabelo rosa também olha com curiosidade, tendo ouvido a discussão da multidão por perto. O cabelo rosa característico e a aparência marcante fazem Bailey confirmar rapidamente que a garota é Susana, a heroína da história original. No entanto, neste momento, o olhar dessa heroína original em sua direção está cheio de pavor, por algum motivo desconhecido. Devido às vagas limitadas, a Ilha Sagrada geralmente recebe apenas 1 ou 2 novos estudantes, a cada 3 a 5 anos. Quando alguém aponta para as duas figuras, nas arcadas da praça, e diz animadamente, como se descobrisse um novo continente: olhem, o mensageiro do Templo Sagrado trouxe uma ovelhinha. Todos olham na direção que a pessoa apontou. E, de fato, lá está o mensageiro de túnica branca do Templo Sagrado, na arcada, seguido por uma garota de longos cabelos dourados, vestida luxuosamente. A ovelhinha parece tão fria. O blues está muito encrencado. Alguém acrescenta casualmente, fazendo a multidão ao redor cair na gargalhada. No centro do grupo está um garoto de cabelo curto e vermelho acastanhado. Ele levanta as pálpebras e lança um olhar na direção que todos estão comentando. Enquanto isso, do outro lado, Susana fica pálida com as palavras de todos. A pessoa de quem estão falando é Bartholomew, sua irmã de criação, mas como isso é possível? Papai e mamãe prometeram claramente a ela que, mesmo que Bartholomew voltasse para a família Constantine,
O amor deles por ela não mudaria, e a vaga na academia da Ilha Sagrada? Será que eles voltaram atrás na promessa? Pensando nisso, o coração de Susana acelera. Embora sangue nobre não corra em suas veias, depois de todos esses anos, ela há muito se considera um membro da família Constantini. De corpo e alma, seria melhor se a irmã ainda estivesse por aí, perdida. Tais pensamentos inevitavelmente surgem em sua mente. Susana fica sentada imóvel, nos degraus de pedra por um longo tempo, seu doce caindo no chão sem que ela perceba. Bailey é levada ao último andar do dormitório para um quarto no sótão. Como não há dormitórios vagos na academia, receio que a senhorita terá que se contentar em ficar aqui, por enquanto. Explica o mensageiro Luke. Vendo que a garota não tem objeções, ele sorri levemente. Senhorita Bartolomeu deve estar com fome. Por favor, descanse no dormitório primeiro. Alguém trará comida e roupas em breve. Dito isso, ele se despede educadamente. Depois de um tempo, comida e roupas limpas são entregues no quarto. Bailey sacode e estica as roupas, vendo uma camisa branca por baixo, um vestido longo todo preto e um lenço de cabeça preto e branco. Isso parece mais com o que a freira, que acabou de entregar as coisas, estava usando, deixando-a um tanto confusa. Ela abre a marmita ao lado dela e mastiga em silêncio, gradualmente aceitando a situação atual. Afinal, se ela quer encontrar um jeito de voltar, o teletransporte, os livros de magia na biblioteca da Academia Ilha Sagrada devem ser úteis então. Ela precisa aproveitar esta oportunidade de tratamento para pesquisar a fundo. Enquanto ponderava sobre isso, 2 batidas vêm de fora da porta. Bailey abre a porta e vê a freira que trouxe as roupas e a comida mais cedo. Parada na porta com uma bandeja, a freira sorri para ela e coloca o prato de frutas na mesa. Senhorita Bartolomeu, este é o seu chá da tarde. Durante a primeira entrega de comida, a freira parecia um tanto desconfiada de Bailey. Na segunda entrega, ela já relaxa e gradualmente revela sua natureza alegre e falante. Bailey não tem nenhuma bagagem. A freira pergunta proativamente de quais itens ela precisa e passa a apresentar alguns aspectos da academia. Ilha Sagrada. É através da apresentação da freira que Bailey aprende sobre a situação geral da Academia Ilha Sagrada, incluindo a tranca mágica na passagem. Do lado de fora do quarto do sótão, Bailey deliberadamente mostra expressões de surpresa e perplexidade, sinalizando para a freira dizer mais sobre a tranca mágica. Assim, a passagem tem uma tranca mágica, e embora ela te impeça de sair do quarto do sótão, ela também te protege de qualquer mal. A freira pensa em algo, sua expressão se tornando estranha, mas rapidamente volta ao normal, simplificando. No momento em que Bailey entrou neste quarto do sótão, sua liberdade foi restringida. Parece que ela só pode ir improvisando, mas o mais importante agora é descansar bem. Pensando nisso, Bailey se deita na cama para recuperar o sono, mas esse sono não é nada tranquilo. No sonho, alguém parece se inclinar e sussurrar em seu ouvido. Será que é um pesadelo? Com esse pensamento ela se acalma. Mas no segundo seguinte, alguém estende a mão e devagar, gentilmente, contorna sua bochecha. Por fim, pousa a ponta do dedo em seus lábios. Sentindo o toque gelado, ela se assusta e quer se levantar, mas não consegue controlar os próprios membros. Como um peixe numa tábua de corte, fraca e impotente, apenas tremendo um pouco, esperando que algo terrível aconteça. Mas nada acontece, apenas sussurros e suspiros indistintos. Misturado aos sussurros, o sonho se estende infinitamente. Finalmente, essa pessoa beija suavemente. Num instante, todo o sangue em seu corpo para de fluir, restando apenas seu coração batendo freneticamente e o oxigênio ao redor se tornando cada vez mais rarefeito. Uma sensação de sufocamento envolve sua consciência. Ela cai na escuridão, afundando sem parar. Quando ela acorda de novo, o dia já amanheceu. Bailey olha para o ambiente desconhecido e, por instinto, agarra o travesseiro ao seu lado, jogando com força na beirada da cama. Ao ver o travesseiro cair no vazio, ela se dá conta. Ela já está morando na Academia Ilha Sagrada. Bailey enxuga o suor frio da testa e se senta devagar, finalmente recobrando a consciência. Certo, a tranca mágica. Bailey se lembra disso. Empurra a porta e caminha em direção à passagem.
A passagem está igual a quando ela chegou, mas ao se aproximar dos degraus, uma barreira clara como a de um ovo aparece. Bailey a toca com o dedo. A ponta de seu dedo parece pressionar uma parede. Se esta tranca mágica realmente pode impedir as pessoas de entrar e sair, então aquele sonho estranho que eu tive provavelmente não foi só um sonho inapropriado, e ela se sente um pouco envergonhada. Bailey levanta a mão para tocar o nariz, baixando os olhos com uma expressão sem graça. Passos leves vêm de baixo e Bailey olha para o vão da escada. Ela vê a irmã Lisa segurando uma cesta, trazendo seu café da manhã, como de costume. Depois que Bailey termina o café da manhã, Lisa tira uma carta debaixo do pano de linho da cesta e a coloca no canto da mesa. Tenho uma carta para você, senhorita Bartholomew. Ao ouvir isso, Bailey pega a carta da mesa. Enquanto ela abre o envelope e lê a carta, Lisa já retirou os pratos rapidamente. Se quiser responder, pode me entregar no almoço ou no jantar. Depois que Lisa diz isso e sai, o sótão fica silencioso novamente. Bailey olha para a carta, cheia de perguntas preocupadas, e tem uma ideia. Ela pega um papel de carta e escreve em tom de reclamação. E um pouco manhoso, dormi mal ontem à noite, tive pesadelos a noite toda. Sua área de atividade se resume a um pequeno e opressivo quarto no sótão, que sempre a lembra de seus dias na prisão de Thorn. Por fim, ela escreve que está muito interessada na biblioteca da Academia do Corredor Sagrado e que gostaria de dar uma olhada. Olhando para a página cheia de reclamações, Bailey dá um sorrisinho de canto. Ela coloca a carta de volta no envelope e a entrega para Lisa durante o almoço. No silêncio imperturbável, o tempo passa discretamente. A noite chega em um instante. Embora Bailey não planeje dormir tão cedo, assim que o último raio de sol desaparece, mesmo sem ter feito nada o dia todo, o cansaço a domina. Ela não tem escolha a não ser deitar-se mais cedo, e sem perceber cai em um sono profundo. O pesadelo retorna. Ela ainda não consegue acordar, como se estivesse presa por uma pressão invisível. Mas, desta vez, Bailey sente claramente alguém a abraçando com força. O corpo dessa pessoa é frio como gelo, fazendo-a tremer incontrolavelmente. Bailey tenta se acalmar, dizendo a si mesma que é um sonho enquanto se concentra para acordar logo. Ela consegue até sentir a respiração da outra pessoa em suas costas. Em seguida, sua cintura é envolvida, sua cabeça zune, sua respiração fica irregular e seu coração dispara como se fosse saltar para fora do peito. Ela não consegue abrir os olhos, apenas sente dedos frios traçando a linha de sua cintura. Na escuridão, algo frio e úmido toca sua espinha de forma irregular. Bailey se lembra de que está sonhando, ao mesmo tempo que entra em pânico com o realismo do sonho. Quanto mais ela tenta lutar e escapar, mais rígidos seus membros se tornam. É como se alguém estivesse apertando seu pescoço, impedindo-a de respirar. Depois disso, tudo o que acontece no sonho a deixa de cabelo em pé. A pessoa puxa sua cintura e a vira. Então seus lábios são mordiscados suavemente. Os lábios da outra pessoa demoram-se nos dela por um momento. Depois deslizam gradualmente do canto de sua boca, para o queixo, passando pelo pescoço e finalmente param na área rosada, abaixo de sua clavícula, enviando correntes elétricas de dormência por seu corpo. Seu coração treme violentamente. Ela instintivamente quer empurrar a outra pessoa para longe, mas simplesmente não consegue. Ela apenas se sente firmemente presa, incapaz de se mover um centímetro. Seu coração bate cada vez mais rápido, como se fosse explodir para fora do peito. No momento seguinte, de repente, a pessoa a solta. No segundo seguinte, ela se sente sendo empurrada. Ela cai com força no chão. Batidas vêm do lado de fora da porta. A sensação opressiva do pesadelo se dissipa instantaneamente, e a dor a faz acordar na mesma hora. No momento em que Bailey abre os olhos, ela se vira para o lado da cama, mas não há ninguém lá. Ela pisca, confusa, e se senta, apoiando-se, indignada. Senhorita Bartholomew, está na hora do tratamento. A voz do mensageiro Luke soa do lado de fora da porta. Ela cai em si, reprime temporariamente sua raiva e se levanta às pressas para se arrumar. Em seguida, ela segue o mensageiro Luke para fora do sótão, descendo as escadas e atravessando um longo e isolado caminho. Bailey descobre que o destino final deles é uma capela. Guiada pelo mensageiro Luke, Bailey entra na capela.
Lá dentro a luz é fraca. 3 cardeais estão sentados em cadeiras da capela, conversando em voz baixa. Seguindo a instrução do mensageiro Luke, a garota se ajoelha em uma almofada de couro, com as palmas juntas em posição de prece. Fileiras de velas queimam dentro da capela, iluminando os 3 bispos nos degraus. Seus rostos mostram uma compaixão evidente, mas no fundo de suas pupilas há uma indiferença completa. Bartholomew Constantine, nós já sabemos da desgraça que você sofreu. O templo sagrado irá ajudá-la a se recuperar através do poder da cura. Assim que ele termina de falar, o mensageiro Luke pega um frasco de água benta da mão do cardeal à esquerda. Ele desce os degraus e vai para o lado da garota. Senhorita Bartholomew, por favor, beba a água benta. Olhando para a poção entregue a ela, Bailey não consegue evitar engolir em seco. Ela sabe que veio para a Academia da Ilha Sagrada para um tratamento, mas não esperava que fosse tão rápido. Ela pensou que receber a purificação levaria pelo menos 1 ou 2 meses para ser concluída. Como ela já estava sendo levada para o tratamento logo após chegar na ilha, e ficar apenas 2 dias, mas ela ainda queria procurar pela magia, que poderia mandá-la de volta. Bailey de repente sente que a situação é um tanto complicada. O cetro bate no chão com um baque surdo e repentino. Bailey ainda está hesitando, e não reagiu, quando seu corpo ajoelhado na almofada, de repente fica rígido, e ela abre a boca incontrolavelmente. Eles planejam forçá-la a beber. Os olhos de Bailey se arregalam em choque. O mensageiro Luke desvia o olhar, evitando os olhos da garota, mantendo um leve sorriso no rosto, enquanto despeja lentamente a água benta em sua boca. Um líquido amargo é derramado em sua boca. Ela quer cuspir, mas seu corpo parece completamente imobilizado. Incapaz de se mover 1 centímetro, o líquido já desceu por sua garganta, para dentro de seu estômago. A água benta e fria se torna instantaneamente escaldante, como lava. A testa de Bailey se enche de um suor frio. Ela não sabe o que vai acontecer a seguir. Apenas sente ondas de enjoo em seu estômago. Nesse momento, uma dor lancinante sobe de seu peito, espalhando-se instantaneamente por todo o seu corpo. Ela sente seu coração sendo agarrado com força por uma mão invisível, apertado, esmagado e dilacerado. No segundo seguinte, seu corpo, duro como pedra, de repente recupera o controle. Incapaz de suprimir a ânsia de vômito, Bailey empurra o mensageiro Luke e se curva para vomitar. A água benta incolor e insípida sobe por sua garganta, e quando ela vomita tornou-se preta como tinta. O líquido preto atinge o chão com um som sibilante e corrosivo, depois se transforma em uma névoa preta e se dissipa, deixando apenas uma pequena cavidade no chão. 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, sangue vermelho vivo escorre de seu nariz e boca, pingando no chão em quantidade cada vez maior. Ela sente que vai morrer. Por que seu corpo está em tamanha agonia? Será que aquele frasco de água benta era veneno? Bartholomew é da nobreza, a filha mais velha da família Constantine. Bailey não entende por que isso está acontecendo. As 3 pessoas nos degraus discutem algo, em voz baixa, chegando aos ouvidos de Bailey como um zumbido vago, dom, dom, dom. O sino da capela soa durante a noite, badalando 12 vezes. Sua visão fica turva. Além do sino, parece haver o relinchar sofrido de um cavalo em seus ouvidos. E ela recupera a consciência. Ela está de volta ao sótão. Bailey limpa a garganta e de repente descobre, encantada, que consegue falar de novo, percebendo que culpou o templo sagrado injustamente. Os magos sêniores. Bailey se senta na cama num pulo, pedindo desculpas em silêncio, sentindo-se um tanto incrédula. Ela fica animada por um instante, mas, ao pensar em algo, seu humor despenca. Poder falar também significa que ela tem que deixar a Academia da Ilha Sagrada. A cura foi rápida demais. Ela não teve chance de pesquisar na biblioteca sobre como voltar. Será que ela só podia voltar a encontrar o conde e a condessa e pedir para tirarem a Susana da Ilha Sagrada, da lista da Academia? Fazer isso seria arriscado demais. Enquanto lutava com esse dilema, passos apressados se aproximam e a porta do sótão é aberta de repente. Bailey fica atordoada por um momento, então encontra o olhar ansioso da irmã Lisa. Ao ver Bailey sã e salva, a expressão da freira relaxa em alívio. Graças a Deus. O que aconteceu? Por que tanta pressa?
A tranca mágica da passagem foi destruída, responde a freira. E então ela percebe e sorri, encantada. Senhorita Bartolomeu, você consegue falar? Você disse que a tranca mágica foi removida. Sim. Lisa se recompõe e assente rapidamente, continuando. Quando eu subi, a tranca mágica já tinha desaparecido. Felizmente, nada aconteceu. Mas não sei por que a tranca foi desfeita. Talvez seja porque minha voz voltou ao normal, o que significa que tenho que deixar a Academia da Ilha Sagrada. Então o mensageiro Luke removeu a tranca mais cedo. Indo embora tão cedo, a garota sente. Sim. Provavelmente hoje mesmo. Lisa fica atordoada por um momento, depois mostra relutância em seu rosto. Ela não consegue evitar um suspiro. Nós mal nos conhecemos. Ao ouvir suas palavras, Bailey sorri levemente. Lisa, tem um lugar que eu sempre quis ver. Antes de eu embarcar no navio de volta, me leve lá mais tarde. Depois de fazerem um acordo, enquanto Bailey vai ao banheiro se lavar antes de partir, Lisa, de forma eficiente e habilidosa, arruma sua cama. Quando o cobertor é puxado, vários itens rolam para o chão. Os movimentos de Lisa param, ela se abaixa para pegar os itens do chão. 4 bonecas do tempo com expressões chorosas, 3 vermelhas e uma branca, amarradas com um fio preto. Será que a senhorita Bartolomeu que fez isso? Lisa murmura, confusa, sem prestar muita atenção. E casualmente coloca as 4 bonecas do tempo sobre a mesa. Bailey se arruma rapidamente e sai do sótão com Lisa. No caminho, Bailey logo percebe que há surpreendentemente poucas pessoas na academia em comparação com o dia em que chegou à ilha. Tem tão pouca gente hoje. Para onde foram todos, Lisa? Olha para a esquerda e para a direita. E então se lembra de repente. Ah, é porque hoje é dia de descanso. A maioria das pessoas foi para a Ilha de Lotia. A Ilha de Lotia normalmente não é habitada, então é só nos dias de descanso que todas as lojas da ilha abrem. E Piatemanie. Os alunos podem comprar todo tipo de coisa na Ilha de Lotia, que a Academia da Ilha Sagrada não tem. No final, o tom de Lisa de repente enfraquece. Ela se empolgou demais falando sobre a Ilha de Lotia, e se isso despertar o interesse da Bartolomeu, e ela quiser ir ver, pelo círculo de teletransporte. Felizmente, depois de ouvir, a garota bonita ao seu lado mantém uma expressão calma. Claramente sem nenhum interesse nas bugigangas da Ilha Lotia. Quando menos esperam, as duas chegam em frente à Academia da Ilha Sagrada, na torre da biblioteca. Olhando para o prédio à sua frente, os olhos verde-azulados de Bailey brilham por um instante. A gente pode entrar para dar uma olhada, na torre da biblioteca, claro. Lisa sorri e pega no braço dela enquanto caminham até a entrada. Guiada por Lisa, Bailey entra na torre da biblioteca da Academia da Ilha Sagrada. No momento em que ela põe os pés para dentro da torre, a iluminação cai pela metade. Fileiras e mais fileiras de estantes de madeira estão cheias de livros de pergaminho, bem arrumados. A torre da biblioteca tem 3 andares, vamos só dar uma olhada neste andar, diz Lisa em voz baixa, dando a entender que elas não têm permissão para acessar os livros do 2º e 3º andares. Bailey concorda com a cabeça e começa a andar por ali, e descobre que este andar está completamente cheio de livros de histórias para passar o tempo. Ela olha discretamente para a escadaria, depois para Lisa. Nesse momento, Lisa já tinha pego um livro da estante e o abria enquanto olhava em volta. Quando seu olhar encontra o de Bailey, ela abre um sorriso na mesma hora e levanta o livro em sua mão para mostrar a ela. Bailey dá um leve sorriso, pensando em qual desculpa usar para se afastar de Lisa por um momento, para que pudesse subir as escadas escondida. De repente, uma figura alta e larga aparece. A pessoa para na frente de Lisa dizendo algo em voz baixa, bloqueando perfeitamente a visão dela. Bailey aproveita a oportunidade, olha rapidamente ao redor, se vira e sobe as escadas em silêncio, chegando ao 2º andar. Ela olha para cima e vê um idoso de túnica montando guarda na entrada. Ao ver que tinha alguém guardando a entrada, Bailey para de andar. Ela se sente um pouco nervosa, mas logo se acalma, mas o idoso apenas a encara sem dizer nada. Bailey não tem outra escolha a não ser ignorar o olhar dele e andar direto para a entrada. Vendo-a passar, o idoso não a impede, mas crava o olhar nela como se assistisse a um espetáculo, batucando os dedos no braço da cadeira, com um som rítmico de toque-toque-toque. Logo, com um baque surdo, Bailey,
com seu hábito de freira, bate em uma parede invisível, ela geme de dor e leva a mão à testa. Uma risada debochada vem de trás e, à esquerda, freira novata, o segundo andar é só para estudantes. Bailey esfrega a testa levemente inchada e revira os olhos, irritada. Vendo o cabelo dourado, sedoso e brilhante, escapando de debaixo da touca de freira, os olhos turvos do idoso se abrem um pouco. Ei, freira! Se estiver interessada em magia, acontece que eu tenho uns livros de magia guardados, perfeitos para alguém como você, que nunca estudou magia. Bailey se vira e pergunta: que tipo de livros de magia? Olhando para o rosto delicado dela, o idoso toca sua própria mão flácida e enrugada e fala em voz baixa: os pergaminhos estão lá em casa. Você pode ir buscá-los hoje à noite. Antes que o idoso terminasse de falar, o olhar de Bailey escurece na mesma hora, e chamas parecem surgir em seus frios olhos verde-azulados. O idoso, sem receber uma resposta, e querendo dizer mais alguma coisa, de repente sente seu pescoço como se alguém o agarrasse com muita força. Uma força incrível o sufocava com força, e o ancião arranhava o pescoço, desesperado. Ele sentia a força parecendo erguê-lo, seu corpo inteiro se levantando lentamente da cadeira. Nesse momento, conversas e passos um tanto caóticos vêm da escadaria. Alguém está subindo para o segundo andar. Bailey fica atordoada por apenas um instante. Quando recupera os sentidos, ela ouve um baque. O ancião, que estava falando um segundo atrás, agora está rolando no chão, soltando gritos roucos e dolorosos. Ao ouvir os gritos do ancião, os passos na escada param por um momento e depois se apressam. Logo, duas figuras aparecem. Na entrada da biblioteca do segundo andar, o príncipe Cyril e a heroína, Susana. Os dois chegam ao segundo andar e correm imediatamente até o ancião, encolhido no chão. O olhar de Cyril passa pelo rosto de Bailey, sua expressão não muda, mas seus passos pausam. Ele claramente reconheceu Bartholomew em roupas de freira. Susana examina o ancião e solta um suspiro de alívio, sem ferimentos fatais. Cyril assente com a cabeça. Então ele foca seu olhar em Bailey, vendo-a em trajes de freira. Ele franziu a testa levemente. O que aconteceu? Bailey olha para o ancião tremendo no chão e responde: eu não sei. Ouvindo a conversa, Susana levanta a cabeça. Seguindo a voz, ela finalmente vê Bartholomew em roupas de freira. Ela não consegue evitar um suspiro de espanto, e então se vira rapidamente, suprimindo a expressão de pânico em seu rosto. Ela não me viu. Saia logo daqui, saia logo daqui. Susana reza repetidamente em seu coração, mas o ancião, tremendo no chão, de repente agarra a mão de Susana. Susana se assusta. Olhando para baixo, ela vê os olhos turvos do ancião arregalados. Enquanto ele fala com uma voz que só os dois podem ouvir, ela é um monstro. Depois de dizer isso, o ancião perde a consciência. Que incômodo, Cyril suspira. Então ele se agacha e coloca o ancião inconsciente em suas costas. Vou levá-lo primeiro ao Instituto de Cura. Eu vou com você. Susana acrescenta rapidamente. Ela se levanta, querendo sair com Cyril, mas antes que possa dar um passo, uma voz um pouco fria a impede. Susana. Susana congela no lugar. Bailey levanta a mão, apontando para dentro da biblioteca do segundo andar. Então, ela força os lábios, tentando mostrar um sorriso amigável. Você conhece alguma maneira de eu entrar para dar uma olhada? O segundo andar da biblioteca da torre tem todos os livros de magia avançada. O olhar de Susana é um tanto evasivo. Isso não é importante. O sorriso de Bailey se contém um pouco, e então ela sorri novamente. Eu só quero entrar e dar uma olhada. Não tenho outras intenções. Ouvindo as palavras de Bartholomew, a expressão de Susana não é nada boa. Como se ela estivesse um pouco relutante em deixar essa irmã desconhecida ter acesso ao conhecimento mágico. Mas ela não quer irritá-la. Então subconscientemente olha para Cyril, aparentemente esperando que ele dissesse algo para ajudá-la. Infelizmente, Cyril não olha para ela. Ele apenas encara a escadaria, parecendo até um pouco cansado de esperar. Vocês duas resolvam isso com calma. Vou levá-lo primeiro. Depois de dizer isso, ele desce as escadas sem olhar para trás. A decepção brilha nos olhos de Susana. Percebendo que Bartholomew ainda está olhando para ela, ela aperta os lábios e fala com certa dificuldade.
Você precisa mostrar um distintivo da academia para entrar no segundo andar. Enquanto fala, ela tira do peito um distintivo preto com padrões complexos e refinados. Este é o meu distintivo da academia. Nesse ponto, Susana faz uma pausa, parecendo um tanto relutante em continuar. Bartholomew, você poderia me devolver depois que terminar, claro. Bailey não tem um pingo de cerimônia e imediatamente pega o brasão da mão dela. Não vai demorar muito, porque eu devo voltar para Santos hoje. Ao ouvir isso, a expressão de Susana mostra uma perplexidade momentânea, que depois se transforma em uma alegria mal disfarçada. Parecendo perceber que suas emoções são inapropriadas, ela rapidamente as reprime. Eu vou na frente então, Bartholomew. Dizendo isso, ela acena alegremente com a mão, vira-se para sair com passos leves. Bailey aperta o brasão em sua mão e consegue entrar na biblioteca do segundo andar, caminhando pelo corredor central. Ela passa por fileira após fileira de estantes até ver magia de teletransporte, marcado em uma placa de categoria. Bailey para. Ela ignora diretamente os livros de nível baixo, de magia de teletransporte, e alcança os de nível médio, na prateleira. Ela pega um e folheia rapidamente 2 páginas, descobrindo que a magia de teletransporte de nível médio não tem nenhuma ligação com sua volta para o mundo original. Então ela coloca o livro de volta e levanta a cabeça, fixando o olhar nos livros de magia de teletransporte de nível avançado, no topo da estante. Mas a prateleira é muito alta. Ela tem que ficar na ponta dos pés e esticar os braços, para mal conseguir tocar o livro no topo. De repente, ela vê uma figura com o canto do olho. Olhando para trás, ela descobre o príncipe Sírio, segurando um livro perto de uma estante não muito longe. Seu rosto não mostrava expressão. Ele estende a ponta do dedo e pressiona a lateral da estante, e um livro sai da prateleira, flutuando lentamente para baixo. Sírio pega o livro com a mão e olha para ele, dizendo de repente: magia de teletransporte de nível avançado. Por que está procurando por isso? Só estou curiosa. Bailey caminha até o lado dele, um pouco confusa, observando cuidadosamente onde ele havia pressionado. Ela descobre pequenas grades esculpidas na lateral da estante, correspondendo claramente à organização horizontal e vertical. Percebendo isso, Bailey rapidamente estende a mão e pressiona os botões para todos os livros de magia de teletransporte de nível avançado. Na prateleira de cima, vários livros de magia de teletransporte de nível avançado flutuam lentamente para baixo, suspensos no ar. Como eu pensei. Bailey abre um sorriso. Vendo que Cyril ainda encara, ela pisca e acrescenta: antes disso eu não tive uma boa oportunidade. Na verdade, estou muito interessada em magia de teletransporte. Cyril dá uma risada fria e desvia o olhar. Pessoas com baixo poder mágico que tentam usar magia de teletransporte de nível avançado acabam drenando a própria força. É muito perigoso, Bartholomew. Você tem alguma base em magia de teletransporte básica? Ouvindo a pergunta, Bailey balança a cabeça hesitantemente. Esqueça os encantamentos e feitiços básicos de teletransporte. Você nem sequer sabe como usar e controlar poder mágico. Ele coloca o livro que segurava de volta na prateleira e se inclina para perto de Bailey, baixando a voz a um volume que só os dois podem ouvir. Seja qual for o seu plano, não perca tempo. Antes que alguém descubra sua anormalidade, volte logo para Santos. Ele fala de forma muito direta, seu tom até um pouco impaciente. Ao ouvir isso, o rosto de Bailey mostra desconfiança. Ela teve uma sensação estranha e inexplicável mais cedo, e agora esse sentimento está mais claro. Por algum motivo desconhecido, Susana resiste vagamente a que ela acesse conhecimento mágico. Cyril não tinha essa atitude antes, mas depois de levar o ancião para o Instituto de Cura, ele está com a mesma reação que a Susana. Será que ela disse alguma coisa para ele? Contudo, ela não tem tempo para pensar muito nisso. Em vez de gastar energia especulando sobre os pensamentos de Cyril, focar em encontrar uma magia de teletransporte útil é obviamente mais importante. Certo. Vossa Alteza. Bailey responde de forma concisa. Então ela ajeita seu vestido preto com a mão, ela se senta no chão, abre o livro e foca toda a sua atenção na leitura. Vendo a reação indiferente dela, foi como dar um soco em algodão. Cyril franze a testa levemente, mas não pode dizer mais nada.
Ele respira fundo e, assim como Bailey, senta-se no chão, folheando o livro de magia em suas mãos. Os dois se sentam a 1 metro de distância, ninguém mais fala. Aos poucos, apenas o farfalhar das páginas sendo viradas permanece na biblioteca silenciosa. Bailey não lê os livros tão cuidadosamente quanto Cyril. Ela primeiro lê o sumário, encontra os capítulos que podem ser relevantes, e então vai até essas páginas para uma leitura rápida. Assim, sem perder muito tempo, um livro após o outro, os livros de magia de teletransporte de alto nível são terminados por ela e devolvidos aos seus lugares originais. Cyril está sentado ao lado dela, observando Bailey folhear rapidamente os livros e devolvê-los um por um às suas posições originais. Ele rapidamente percebe que ela não está tentando teimosamente aprender magia de teletransporte de alto nível, mas sim procurando por algo específico. E a julgar por sua expressão frustrada e irritada, é óbvio que ela não encontrou o que procurava. Depois que Bailey devolve o último livro de magia de teletransporte de alto nível ao seu lugar, ela se aproxima de Cyril. Príncipe Cyril. Bem, nós ainda temos um tempo. Vossa Alteza poderia me dizer que itens são necessários para entrar no 3º andar da biblioteca? Ao ouvir a pergunta dela, Cyril a encara com uma expressão um tanto estranha. Eu estou na Academia da Ilha Sagrada há 4 anos, e ainda não encontrei uma maneira de subir. Além disso, ninguém nunca conseguiu abrir o 3º andar. Se é esse o caso, então é realmente uma pena. Depois disso, os dois saem da biblioteca. Como não encontraram a irmã Lisa, Bailey estica seus braços um pouco doloridos, enquanto pensa para onde ir em seguida. O sol já está quase se pondo, e ninguém veio avisá-la para ir ao cais para embarcar. Parece que não há pressa para deixar a ilha hoje. Vossa Alteza tem mais isto. Bailey entrega o brasão da Academia de Susana para Cyril. Por favor, devolva para ela por mim. Cyril olha para o brasão que ela lhe entregou. Seu tom é indiferente. Vocês são irmãs. Você mesma deveria devolver. Além disso, só recebi o aviso hoje sobre fazer dupla com a senhorita Susana para as tarefas. Nós não somos tão próximos. Mas, na opinião de Bailey, os dois vão se casar mais cedo ou mais tarde. Então, aos olhos dela, esses dois já são praticamente um casal. Por isso, ela estende ainda mais o brasão na direção de Cyril. Comparado a mim, que sou irmã dela, Susana certamente ficaria mais feliz em ver Vossa Alteza. Os olhos de Cyril se movem ligeiramente. Ele não diz mais nada e pega o brasão. Os dois decidem tacitamente se separar e se viram. Quando estavam prestes a sair, alguém grita à distância. Príncipe Cyril. Junto com a voz desconhecida, um homem de armadura caminha rapidamente na direção deles, com passos apressados. Quando o cavaleiro se aproxima, Cyril pergunta: o que aconteceu? O cavaleiro olha de relance para Bailey, que está ao lado, e seus passos pausam, e ele engole as palavras que ia dizer. Bailey sabe que não deveria ficar ali naquele momento, então após uma breve despedida para Cyril, ela se vira e vai embora. Vendo Bailey se afastar, o cavaleiro diz: Vossa Alteza, Sua Majestade o Rei, mandou avisar que arranjou uma balsa de volta para São Teoés para Vossa Alteza esta noite. Não vou. Cyril recusa sem pensar. O ano letivo acabou de começar. Estou ocupado. Responda ao meu pai que, se ele quiser organizar alguma atividade chata de novo, que espere até eu terminar minhas aulas. O cavaleiro hesita por um instante. Ele se aproxima de Cyril e explica em voz baixa: Vossa Alteza entendeu errado. Não se trata de uma atividade. É sobre os cardeais de São Teoés, posicionados na Academia da Ilha Sagrada. Sua Majestade perdeu contato com eles. Após as buscas de hoje, descobriram que, além dos 3 cardeais, um mensageiro também desapareceu. 4 pessoas no total. A notícia está sendo abafada e ainda não se espalhou. Ao ouvir isso, a testa de Cyril se franze imediatamente. Seu olhar escurece. Sem mencionar que os mensageiros do templo sagrado são todos indivíduos, com um poder mágico excepcional, vindos de vários países. Cardeais são representantes do mais alto nível de poder mágico. Se eles podem desaparecer na Academia da Ilha Sagrada, só pode significar que uma presença terrível se infiltrou na Academia. Há quanto tempo estão desaparecidos? Quem foi a última pessoa a vê-los? Cyril pergunta com uma expressão séria. Já faz um dia. Nós
organizamos para que a Ordem dos Cavaleiros investigue secretamente. Vossa Alteza não precisa se preocupar. O cavaleiro continua, Sua Majestade, o rei, está muito preocupado com Vossa Alteza, e espero que o senhor pegue a balsa desta noite para deixar temporariamente a Academia da Ilha Sagrada. Bailey já se afastou bastante, mas ainda consegue ouvir claramente a conversa sussurrada entre os dois atrás dela. Desde que foi à capela, beber aquele frasco de água benta e passar pela cura purificadora, Bailey sentiu mudanças inegáveis em seu corpo. A água benta despertou o potencial do corpo de Bartholomew. Embora Bailey esteja curiosa sobre isso, ela não tem tempo para pensar a fundo, porque os 3 cardeais e um mensageiro desaparecidos, mencionados pelos 2 atrás dela. Será que essas 4 pessoas seriam os 3 bispos? E o mensageiro Luke, que curou sua garganta na noite passada? Pensando nisso, Bailey se sente inquieta ao voltar para o sótão. Bailey já está com fome. Somente depois que o céu escurece por completo, é que Lisa traz o jantar. Bailey pega a cesta e coloca a comida sobre a mesa, começando a comer. No entanto, toda a comida tem um gosto estranho. Ela só dá 2 garfadas antes de largar o garfo e comer discretamente a fruta da sobremesa. Ela foca seu olhar em Lisa. Lisa está parada junto à janela que vai do chão ao teto, olhando para fora, em transe. O estado dela está muito estranho, completamente diferente de sua aparência energética da manhã. Lisa, Bailey a chama suavemente. Os ombros de Lisa tremem. Ela se vira, como se tivesse levado um susto. Desculpe, eu estava um pouco distraída. Precisa de alguma coisa? Ao ver seu rosto, Bailey fica um tanto surpresa. Os olhos de Lisa estão vermelhos. Ela está com os braços cruzados sobre o peito, as pontas dos dedos tremendo sem controle, parecendo ter medo de algo. Vendo isso, Lily fica confusa. Lisa, você não parece bem. O que aconteceu? Os ombros de Lisa enrijecem. Emoções complexas passam por seus olhos. Ela descruza os braços e força um sorriso. Estou bem. Não aconteceu nada. Embora um sorriso se forme em seus lábios, é um sorriso tenso, mais doloroso que chorar. Ao ver que ela não quer falar, Bailey para de perguntar e assente com a cabeça calmamente. Estou satisfeita. Lisa entra para limpar, olhando para o jantar na mesa, que mal foi tocado. Como se tivesse acabado de pensar em algo, ela diz, um pouco aflita: Senhorita Bartholomew, deixe-me preparar outra porção para a senhora. Não precisa, não estou com fome. Bailey se levanta e ajuda a colocar o garfo e a comida que sobrou de volta na cesta. Chegando mais perto, ela finalmente vê com clareza a marca vermelha na bochecha esquerda de Lisa. A marca vermelha está um pouco inchada, parece mais a marca de uma mão. Bailey olha só mais algumas vezes, antes de Lisa virar o rosto para o lado imediatamente, escondendo o lado inchado. Bailey tem que desviar o olhar. Lisa, você também está cansada? Volte e descanse. Lisa assente com a cabeça, pega a cesta de refeição e se vira em silêncio para sair. Sua postura ao descer as escadas é um tanto estranha. Logo, sua silhueta desaparece na curva da escada. Bailey desvia o olhar. Muitas coisas aconteceram hoje, mas ela não tem nenhuma pista sobre seus próprios assuntos. Muito menos energia para cuidar dos problemas dos outros, já que Lisa não quer falar. Ela não vai se intrometer. Ela também não encontrou uma maneira de voltar no segundo andar da biblioteca. Ela só pode depositar suas esperanças no terceiro andar, que não é aberto há muito tempo. Depois de se lavar, Bailey deita na cama e rapidamente entra no mundo dos sonhos. No sonho, ela também está deitada na cama, mas de repente, uma esfera de luz azul esverdeada ofuscante aparece, envolvendo todo o seu corpo. Quando ela abre os olhos novamente, se vê de pé em um lugar estranho. Claro, estranho aqui não significa que o local é desconhecido, mas se refere à anormalidade do espaço. Bailey desvia o olhar e lentamente abre a porta do sótão. O que ela vê não é mais a escada para baixo, mas um corredor tão longo que não se pode ver o fim. Inúmeras portas estão organizadas de forma alinhada em ambos os lados do corredor, cada porta com uma placa de identificação. Bailey caminha pelo corredor observando. Depois de andar apenas uma curta distância, ela para em frente a uma porta com a placa Lisa Fran. Ela empurra a porta suavemente, e a cena à sua frente muda instantaneamente.
Um grande casamento está acontecendo. A noiva é Lisa, vestindo um vestido de noiva branco, como um sonho. O noivo ao seu lado a encara com um sorriso gentil. A figura do noivo é um tanto familiar. Bailey se aproxima e reconhece o noivo como o mensageiro Luke. Lisa e o mensageiro Luke estão trocando seus votos. Então, suas testas se tocam enquanto eles se beijam suavemente. Bailey vê o rosto de Lisa com um sorriso feliz, como se este fosse o momento mais feliz de sua vida. Todos aplaudem, enviando lindas bênçãos ao novo casal. Lisa, de pé no altar, de repente olha na direção de Bailey e Bartholomew. Querida amiga, pegue meu buquê. Lisa ri, sua voz cheia de alegria. Bailey ainda não entendeu a situação atual. Ao ouvir as palavras de Lisa, ela fica um pouco atordoada. Então ela assente. Certo, eu pego. Em seguida, o buquê, decorado com gaze branca, é jogado. O buquê faz um arco no ar. Bailey instintivamente estende a mão para pegá-lo. O buquê cai em seus braços, mas ele está estranhamente pesado, como uma bola maciça. Ela olha para baixo e descobre que, entre as flores frescas do buquê, há na verdade um crânio humano como decoração. Em um instante, seu coração parece parar. Um arrepio sobe de seus pés por todo o corpo. Bailey grita e joga longe o buquê que segurava. Então, ela se vira, abre a porta com força e foge da sala sem olhar para trás. De volta ao corredor, Bailey se encosta na parede fria. Seu coração ainda está disparado. Ela respira fundo, tentando se acalmar, e só se recupera aos poucos depois de um bom tempo. Será que esta porta leva ao sonho da Lisa? E será que agora ela pode atravessar cada porta no corredor para entrar nos sonhos de outras pessoas? Pensando nisso, Bailey toca o suor frio em sua testa. Ela respira fundo e continua andando. Ela caminha pelo corredor sem fim, observando as placas com os nomes nas portas enquanto anda. Logo, ela para em frente a outra porta. Desta vez, na placa está escrito Torre da Biblioteca, primeiro andar. A alegria surge em seu coração com um palpite ousado. Ela abre a porta e entra. A cena diante dela é idêntica ao primeiro andar da Torre da Biblioteca na realidade, exceto que as escadas que levavam ao segundo andar desapareceram. Sua suspeita é confirmada. Bailey sai rapidamente daquela porta. Se existe uma porta para o primeiro andar da Torre da Biblioteca, talvez ela consiga encontrar uma para o terceiro andar. Seus passos se aceleram involuntariamente, seu olhar varrendo rapidamente para a esquerda e para a direita. De repente, uma porta estranha surge em seu campo de visão. Ela contrasta nitidamente com as portas de madeira ao redor, sendo de um preto profundo e emanando uma aura atraente. Bailey só precisa olhar uma vez para ser totalmente atraída por esta porta. Um forte sentimento em seu coração a chama para se aproximar. Ao mesmo tempo, a porta aumenta de tamanho gradualmente diante de seus olhos. Ela estende a mão, e assim que toca a porta, no segundo seguinte, ela sente a cena à sua frente girar de repente. Quando a tontura e a sensação de leveza desaparecem, ela se vê em um lugar desconhecido. A escuridão a cerca, com uma atmosfera úmida e fria. A luz fraca de uma fogueira pisca, e pessoas conversam em voz baixa. Não tenho comida comigo. Só uma bala para você. Está com frio. Tem algum ferimento? Diz a voz de uma garota. O obrigado, diz a voz de um jovem, tremendo um pouco. A garota parece um tanto preocupada e explica. Meu servo cometeu um erro e foi trancado. Fico preocupada que ele passe fome à noite e adoeça com o frio, então dei a ele toda a comida e as roupas que eu trouxe. Tá tudo bem porque meu amigo veio me encontrar, diz a voz do jovem, tossindo e soando muito fraca. Amigo? Repete a garota, intrigada. Então, depois de um momento, pergunta, onde está seu amigo? Na minha mão. A garota exclama, surpresa, então o amigo que você mencionou é uma borboleta. A luz da fogueira se aproxima instantaneamente de Bailey, fazendo seus olhos doerem. Bailey olha em direção à luz e vê uma figura rosa familiar, a encarando com curiosidade. É a Susana. No segundo seguinte, uma mão fria toca gentilmente as costas de Bailey. A voz do jovem soa em seu ouvido. Com uma risada baixa e curta, ele diz, sim, sim. Depois de ouvir a conversa entre Susana e Arthur no corredor dos sonhos, Bailey percebe de repente que este não é um sonho comum.
mas sim um espaço de consciência manipulado por alguém. Você finalmente descobriu. A voz do mensageiro Luke soa atrás dela, seus olhos mostrando uma excitação patológica. A partir do momento em que você bebeu a água benta, foi puxada para esta prisão de consciência. Aqueles supostos tratamentos estavam, na verdade, extraindo os despertos, a magia dos sonhos dentro de você. Acontece que a linhagem da família Constantine carrega uma antiga linhagem de andarilhos dos sonhos. O verdadeiro propósito do templo sagrado é usar o poder dela para controlar completamente Arthur e transferir seu poder demoníaco para outros. Na câmara subterrânea da Academia da Ilha Sagrada, 3 cardeais cercam um círculo mágico gigante. No centro, Bailey está inconsciente enquanto Arthur está preso em uma jaula no teto. A irmã Lisa está amarrada no canto com o rosto ferido por feridas que ela ganhou ao tentar impedir o ritual. O ritual está prestes a ser concluído. O cardeal-chefe diz friamente: embora Arthur na jaula esteja imobilizado, sua consciência ainda chama desesperadamente por Bailey, sabendo que se ela não conseguir escapar, sua alma ficará para sempre presa no sonho. No espaço onírico, Bailey ouve o chamado fraco de Arthur. Ela se lembra de cada detalhe do tempo que passaram juntos, do calor e da prisão de espinhos, da gentileza dele e da promessa "somos amigos". Porque eu tenho uma âncora emocional forte o suficiente, Bailey explode em uma luz azul esverdeada. E vocês nunca entenderão que o verdadeiro poder vem do amor, e não do controle. Quando ela desperta na realidade, descobre que não só pode manipular sonhos, mas também trazer o poder dos sonhos para a realidade. Com um leve erguer de seu dedo, a jaula que prendia Arthur se dissipa instantaneamente enquanto ela aprisiona aqueles cardeais em um labirinto de sonhos inescapável. Para onde você quer ir agora? Arthur pergunta. Bailey olha para Susana. Irmã, você ainda tem medo de mim? Susana balança a cabeça, com culpa nos olhos. Me desculpe, irmã, eu fui muito egoísta antes, só pensava em proteger minha própria posição, nunca considerei pelo que você passou. Está tudo bem, Bailey sorri gentilmente. Na verdade, eu deveria te agradecer. Se não fosse por você, eu talvez nunca tivesse entendido o que é uma família de verdade. Zero dá um passo à frente. Papai disse que, como as coisas se resolveram, ele está disposto a lhes oferecer um refúgio, longe de conflitos políticos. Vocês podem viver em paz lá. Bailey e Arthur se entreolham, ambos vendo a resposta nos olhos um do outro. Agradeço a gentileza de Sua Alteza, diz Bailey, mas acho que temos uma escolha melhor. Ela estende a mão, e o espaço ao redor começa a se distorcer e mudar. Desta vez, não é um sonho. Ela usa seu poder recém-despertado para abrir uma porta para um novo mundo. Um lugar entre a realidade e os sonhos que apenas corações puros podem alcançar. Aqui, nós temos tudo o que precisamos, explica Bailey. E podemos voltar para visitar todo mundo a qualquer hora. 3 meses depois, Susana e Cyril novamente vão para aquele mundo mágico através do portal que Bailey abriu. Lá, há um céu eternamente azul, um sol eternamente quente e jardins tecidos de sonhos. A irmã Lisa também escolhe ficar lá, com a ajuda de Bailey. Ela se recupera do trauma e redescobre o sentido da vida. Irmã, você está realmente feliz? Susana se senta no jardim, observando Bailey e Arthur, cuidando juntos das flores dos sonhos. Sim, Bailey responde com um sorriso, mas o mais importante é que todos nós encontramos nossa própria felicidade. Você e o Cyril também, não é? Susana cora, e assente. Depois de passar por tudo isso, o relacionamento dela com Cyril se tornou mais profundo. O duque e a duquesa Constantine também se reúnem com a filha, através do portal. Embora não possam viver por muito tempo neste mundo especial, saber que Bailey está feliz é o suficiente. De volta à prisão de espinhos, uma noite eu perguntei se você fugiria comigo, Bailey, relembra, aninhada no abraço de Arthur. Agora, nós realmente conseguimos. Sim, Arthur beija suavemente a testa dela, e desta vez, nós criamos um mundo sem dor, sem traição, apenas amor e beleza. E o mais importante, Bailey, olha para o céu estrelado, nós temos tempo infinito para explorar um ao outro. E criar mais memórias lindas. Risadas de crianças vêm de longe.
este mundo começou a nutrir nova vida aquelas almas puras, crescendo felizes nos sonhos que Bailey tece, quando a noite cai por completo. Bailey usa seu poder para cobrir o mundo inteiro com uma gentil luz estelar. Sob essa luz, todos os seres vivos podem dormir em paz, sonhando com as coisas mais lindas,